Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de história, né? Claro. E nós vamos hoje, então, encerrar a fase de atividades, né? Ou a série de atividades, como vocês assim melhor entendam. Tá bom? Então, hoje é sexta-feira, a gente está finalizando praticamente mais uma semana. Então, bora lá. A página que faltou para a gente corrigir, para que eu possa corrigir e vocês fazerem, é claro, foi a partir da página 175. Professor, o que, que a gente tem aí? A partir dessa página, a gente vai ter. É, bora lá então. São questões objetivas, né? Questões de Enem. E a gente está bem finalizando aqui. O que, que a questão pede? A questão vai pedir a você. Deixa eu ler o enunciado aqui da questão, certo? Porque aí fica melhor para que você possa entender, certo? O que, que a questão diz? Vamos lá então. A questão vai pedir para você fazer o seguinte, olha só. Em 1879, cerca de 5.000 pessoas reuniram-se para solicitar a Dom Pedro II a revogação de uma taxa de 20 réis, um vintém sobre transporte urbano. Aí a questão continua. A questão continua aqui. O vintém era a moeda de menor valor da época. A polícia não permitiu que a multidão se aproximasse do palácio. Ao grito de fora o vintém, vintém, os manifestantes espancaram condutores, enfraqueceram mulas, viraram bondes e arrancaram os trilhos. Um oficial ordenou fogo contra a multidão. As estatísticas de mortos e feridos são imprecisas. Muitos interesses se fundiram nessa revolta de grandes e de políticos, de gente miúda e de simples cidadãos. Certo? Aí ele vai continuar aqui. Diz assim: desmoralizado, o ministério caiu. Uma grande explosão social detonada por um pobre vintém. Tá. O que a questão vai pedir então aqui? A questão vai pedir que você, segundo a leitura que nós fizemos, vai dizer o seguinte: o que, que isso representou, né? Essa coibição aí representou o quê? Aí você tem aí, você tem 5 alternativas e você vai escolher uma, né? Então, a alternativa D é a correta, certo? Se você marcou, está corretíssimo. Conservar o exercício do poder, né? A leitura do trecho indica que a coibição violenta das manifestações representou o quê? Você acha que isso quis dizer o quê? O que eles queriam? É exatamente isso, a gente conservar o exercício do poder. Bom, nós temos a questão 18, que vai dizer o seguinte: a população negra teve que enfrentar sozinha o desafio da ascensão social e frequentemente procurou fazer por rotas originais, como o esporte, a música e a dança. O esporte, sobretudo, o futebol, a música, sobretudo, o samba e a dança, sobretudo, o carnaval, foram os principais canais de ascensão social dos negros até recentemente. Veja. Aí vai ter o final da questão, né? Bom, finalizando aqui o que a questão diz, o enunciado vai dizer assim: ainda hoje, apesar das leis, aos privilégios e arrogâncias de poucos correspondem o desfavorecimento e a humilhação de muitos. Em relação ao argumento de que no Brasil existe uma democracia racial, o autor demonstra que? O que o autor demonstra? Você vai ter, então. Certo, gente? Fique bem atento que a gente está falando de um período que é um período imperial, regencial, né? As agências estão ali. É o período de Dom Pedro II e nós vamos ter ainda, lembra aquela questão? Nós vamos ter ainda problema com a questão da escravidão, nós vamos ter ainda problema com a elite, né, aristocrática, nós vamos ter esse problema porque foi durante muito tempo que os negros eram vistos não como cidadãos, não como grupo social, mas como uma mercadoria mesmo, e uma mão de obra que era uma mão de obra barata. Então,
vai se ter essa discriminação racial, vai se ter toda essa problematização por conta disso, tá? Então a gente lê um trecho aqui que vai falar um pouco sobre isso. Aí a questão vai pedir a você que você fale o que o autor quis demonstrar sobre a questão racial. Então, a resposta correta, a alternativa correta, qual é, professora? É a alternativa D, que vai dizer assim: esse mito camuflou formas de exclusão, uma relação aos afrodescendentes, certo? Bom, a questão. Desculpe. A questão de número 19 é sobre o papel dos militares, né? No cenário que antecedeu a proclamação da República no Brasil, analise as afirmações abaixo. Qual dessas estão corretas? Será que tem correta? Será que não tem? Então você tem 5 afirmações para você analisar, né? Então, primeiro você tem mudanças na estrutura social do exercício ao longo do século XIX. Onde é que está isso? Vamos ver qual é que é a correta? A B é a correta. Por que a B? Olha o que é B. Na B você tem quem? Mudanças na estrutura social do Exército ao longo do século XIX. Deixar a liderança dessa instituição à elite aristocrática brasileira afastadas. Aí você vai ter também no B. 2. Os baixos salários, as péssimas condições em que atuavam os militares brasileiros. Isso é verdade demais. Na B você vai ter a 5, que vai dizer as crises entre os militares e o governo brasileiro. Então, gente, realmente a alternativa correta vai ser a alternativa B, certo? Bem, aí a gente encerra aqui, olha, as nossas questões, certo? E aí, professora, me lembre sobre o que é que nós estamos falando, né? Nós estamos falando sobre um pouco do positivismo, o golpe de 89. Esse golpe de 89 foi o quê? Deixa eu recapitular para vocês. Esse golpe de 89 foi, na verdade, foi quando Dom Pedro II ele é convidado a deixar o trono, né? Sair, ele não vai ser mais, portanto, o líder político, porque agora está entrando um novo modelo de política, né? Que é o modelo republicano. A monarquia sai, o império sai, entra um novo modelo agora. E os militares vão fazer parte disso, né? Então, esse golpe é um golpe dado quando Dom Pedro não sabia direito o que estava acontecendo. Vai ter essa proclamação da República, quando, na verdade, algumas pessoas, inclusive Dom Pedro II, achou que era uma marcha, né? Que estavam passando ali por ali. Na verdade, já era a proclamação da República, né? Estamos proclamando a República e, naquele momento, é claro, não foi para todo o Brasil, foi só para aquele lugar que estava ali. Rio de Janeiro. E o que acontece? A partir daí, quem vai assumir o lugar de Dom Pedro II vai ser o Marechal Deodoro da Fonseca. Então, é um militar, certo? Então, o golpe que foi nesse período. Você vai ter a questão religiosa, que é quando você vai ter o regime chamado Beneplácito Régio, que dizia na Constituição de 1824 que toda decisão que fosse tomada em relação à igreja agora poderia ser passada pelo Papa, mas quem ia decidir se ia valer ou não seria o imperador, no caso Dom Pedro II, né? Você vai ter esse problema aí com a questão religiosa no governo de Dom Pedro II, você vai ter problema com os militares, que os militares estão reclamando de investimentos que eram poucos, né, para os militares. O que é que nós temos mais além disso? Você vai ter a questão abolicionista. Essa questão abolicionista, gente, é exatamente a questão mesmo, né? A abolição já tinha chegado, muitos países tinham aderido à abolição, né? Até porque o que eu falei para vocês na outra aula, em outras aulas, que a Declaração de Direitos Humanos estava agora de forma assim bem mais forte e maciça, proibindo que continuasse a mão de obra. Essa mão de obra é essa dos negros mesmo, né? O Brasil ainda não estava fazendo isso. Por quê, professora? O Brasil não estava fazendo isso porque o Brasil não estava preparado. Não se preparou, na verdade. Não quis se preparar, pelo menos uma parte. Foi se preparando aos poucos, né? Com muita dificuldade, porque
não tinha quem fizesse isso até o momento. Eles tiveram que contratar depois, chamar imigrantes, né? Os italianos vieram para cá para trabalhar. O que mais? Precisava ter uma estrutura para os donos de fazenda, né? Essas coisas todas assim. Então não havia essa preparação. Aí, na questão abolicionista nós vamos ter alguns nomes, né, que vão estar aí concordando com a abolição. Vai ser Joaquim Nabuco, desculpe. Vai ser Castro Alves, né, porque eu esqueci agora Castro Alves, entre outros. Teremos as leis, né, Eusébio de Queiroz, Bill Aberdeen, que era a lei inglesa, a lei do sexagenário, a lei do ventre livre, a Eusébio de Queiroz, que é nossa brasileira, em homenagem a Eusébio de Queiroz, ao ministro. E nós teremos a lei máxima, que vai ser a Lei Áurea. É essa Lei Áurea que vai dar liberdade definitiva ao negro, só que nem o negro sabia como é que ia ser a vida dele, e nem o branco, né, saberia como é que ia fazer com essa questão, tá bom? Gente, nós vamos ficando por aqui, terminamos aqui todo o conteúdo, certo? Vocês deverão responder e corrigir direitinho, tá bom? Bom final de semana, então. Nos veremos, né? Assim que a gente tiver ver essas questões, tudo direitinho. Questões que eu falo depois, né? Como é que vai ser férias e tudo, tá bom? Um cheiro para vocês.